quando eu fui fazer o evangelho, que ele falou, isso é feriado, tu vais querer fazer? Digo, não me importa. E aí quando foi essa semana, por ser feriado, eu recebi uma série de convites para sair ontem à noite, né? E eu, quando eu faço os evangelhos, eu não consigo, mas pelo menos eu me esforço em me manter numa boa sintonia, tudo. E os locais que eu fosse, mesmo que eu procurasse me preservar em oração, provavelmente ia ter outras sintonias ali, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu digo assim, Senhor, mas não precisa perder tanto tempo, porque afinal de contas amanhã é feriado, talvez nem tenha tanta gente, né? E aí eu vi na televisão, na mesma hora que eu falei essa frase, alguém falou na televisão assim, tu nunca viu tanta gente na tua vida como amanhã. Então a sala está cheia. Mas é só para falar da renúncia que é importante a gente fazer. Porque ontem eu deixei de fazer algo que eu gosto muito. Eu nunca menti, eu gosto muito de música eletrônica. Então teve um grande festival no Alto das Montanhas ontem que eu não perco, nunca perdi nenhum ano em 25 anos de Suíça. E ontem eu digo assim, eu vou e volto para casa um pouco mais cedo, e começa amanhã, não vai ter ninguém, tudo. Depois eu fiquei pensando, eu digo, não, tu vai ter que começar a renunciar à tua vida em algum momento. Então vamos dar nesse passo aqui, que é mais fácil renunciar a uma música do que outras coisas bem maiores mais na frente, né? E hoje eu me acordei em uma felicidade estranha. Porque eu dormi, foi horroroso como eu dormi ontem. Eu falei com a Paulo, que eu peguei sol no dia do lago, né? O ventilador queimou, o calor foi terrível. Então eu não conseguia dormir, mas eu me acordei hoje como parecia assim que eu tinha dormido séculos. E eu não sei onde eu estive, porque eu me acordei numa alegria sem igual, né? Então parece que realmente a vida é feita de escolhas, é verdade, mas na maioria das vezes de importantes renúncias, que começam devagar, e um dia a gente chega lá, né? Bom, então a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, buscais e achareis, capítulo 25. Eu normalmente é a segunda vez que eu falo desse Evangelho, né? E eu notei que cada vez que a gente lê o Evangelho, por isso que é importante o estudo sistematizado, né? Parece que o Evangelho acompanha a nossa evolução. Porque cada vez que eu leio, eu aprendi outras coisas, eu tive uma outra visão. E é muito interessante, esse buscais e achareis, pede que te serás dado. A questão é se a gente sabe o que pedir, né? Então o Evangelho fala assim, buscais e acharei, ajuda-te que o céu te ajudará. Pede e vos serás dado, buscais e achareis. Bate a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando este lhe pede um pão? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está no céu dê os bons e verdadeiros bens aos seus filhos, né? Aos que pedem. Então a gente vê, esse Evangelho ressalta até o próprio homem que acredita que Deus possa ser juiz e nunca o encara Jesus como um educador. Então, esse Evangelho de hoje mostra a fonte que nunca seca. Jesus nos diz, basta pedir que nos será dado, né? A questão é realmente se a gente sabe o que pedir. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu li uma frase num livro, eu já não lembro mais o livro, mas dizia assim, força, ânimo e coragem é que deve pedir um homem sábio em suas orações. Força para vencer as provações da vida e as tentações do mal. Coragem para não cairmos, ânimo para que não venhamos cair nos braços da preguiça, porque toda facilidade é filha da ilusão. E coragem para que não percamos jamais a nossa fé, procurando em Jesus a maneira de alimentá-la. Certo dia um cego se aproximou de Jesus na esperança de ser curado. E Jesus lhe fez a seguinte questão: o que queres tu de mim? Como que é mostrar ao homem que nós devemos nos esforçar, trabalhar, ele é a fonte, mas que nós precisamos ser filho de nossos próprios atos, de nossos próprios méritos. Então, se a gente trazer a questão até nós, a gente pode se perguntar, né? O que nós queremos de Jesus? O que estamos procurando de Jesus, né? Ou melhor, qual é a cegueira da nossa alma? Jesus nos diz,
pede que te serás dado. Bate, pede bons conselhos e eles jamais te serão negados. Pede a luz que te ilumine o caminho e terás constantemente a companhia dos bons espíritos. Bate a nossa porta e ela se abrirá. Fiquei questionando isso a noite toda ontem. Por que Jesus diz bate a porta? Por que ele não falou que a porta está aberta para a gente entrar? Porque nunca fechou, não é? Então eu falei, por que ele manda a gente bater? Porque essa frase ela é muito profunda. Ele nos diz, olha, entra, a porta está aberta. Ele diz, não, bate a porta e ela se abrirá. Ele diz isso para mostrar para a gente que nós precisamos ser filhos de nossas obras. E saindo à procura de Jesus, a gente tem que pelo menos saber o que procurar. Quer dizer, o esforço é mínimo. Basta ao menos bater a sua porta. E de que maneira? Estudando, vivendo o seu evangelho. Porque de nada adianta a gente estar aqui todas as quarta-feiras ouvindo o evangelho de Jesus e não vivê-lo nos mínimos detalhes de nossas vidas. Não adianta, porque ninguém se eleva com a asa do outro, né? Então, a gente vem compreender daí que o maior serviço prestado à doutrina espírita ainda é o da própria conversão. E pelo exemplo, claro, a sua divulgação. Então, nos milagres de Jesus, a gente observa que ele nunca falou que curou alguém. Ele sempre dizia, a tua fé te curou. Como essa história lindíssima da mulher com hemorragia que sangrava, né, sofrendo na multidão, que se arrasta entre a multidão, porque na cabeça dela ela dizia, eu preciso tocá-lo. Ela só queria tocá-lo, ela não queria nem falar com ele, porque a multidão era muito grande. Então, em desespero, sangrando, sofrimentos atrozes, ela se arrasta entre a multidão e o toca. E nesse momento, ela é curada. E Jesus, que só sente os toques sinceros do coração humano, vira e pergunta, né? Quem me tocou? E os discípulos tentam argumentar com ele, dizendo, Senhor, nós estamos em meio a uma multidão, muitos te tocaram. Mas Jesus só sente os toques sinceros da alma. E novamente pergunta, quem me tocou? Nessa hora a mulher sabe que ele fala com ela e diz, Senhor, fui eu que te toquei. E ele vira para a mulher e diz, a tua fé te curou. Então a questão para nós agora, qual é o tamanho da nossa fé? O que procuramos com Jesus, né? O que nós pedimos. Às vezes eu notei que muitos de nós, porque esse fora um dos meus primeiros passos no Espiritismo, porque muitos de nós pedem fortunas naquela ânsia de sarar as dores humanas, né? Eu me lembro que quando eu ia fazer o jogo de Euro Milhão, eu dizia, bons espíritos, me acompanhem, aí vinha uma voz na cabeça que me fazia rir sempre, para quê? Para testar o jogo da Euro Milhão? E eu começava a rir, não entendia por quê, mas eu vou fazer muita coisa. Mas a reflexão é o seguinte, será se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo e sarássemos todas as dores, será se as criaturas fariam aquilo que somente a dor e as dificuldades têm a capacidade de realizar dentro e fora da alma? Nunca, não é? Foi só depois que eu perdi meus empregos, as fontes de renda que eu tinha 25 anos atrás na Suíça, que eu procurei o caminho do espiritismo, da religião. Então fora necessário a dor e as dificuldades que despertaram em mim aquilo que o bolso cheio nunca fez. Então por aí a gente entende. Então muitos de nós, quando entendemos a eternidade do Espírito, passamos a pedir luz que nos ilumine o caminho. Então, durante as provações de nossas vidas, durante as expiações, e sempre que nós conseguirmos elevar nossos pensamentos em oração, que nós possamos ouvir a voz suave do Cristo a nos dizer, o que queres tu de mim? Quando nós passarmos a compreender o significado dessas palavras, é só aí que a gente vai compreender também a dor do próximo. Nós compreendemos também que ninguém escapa aos imperativos do próprio melhoramento, que não existe favoritismo na justiça divina, existe sim mecanismos de misericórdia, e que Jesus, a gente tem que aprender isso uma vez por todas, não é juiz, mas sim um educador. Então isso quer dizer que as dores e as expiações não são para castigar o homem, mas sim para o educar. E
como diz Emmanuel nos seus livros, né, a misericórdia divina que atenua o sofrimento do homem, se preciso for, para que esse venha resgatá-lo de maneira parcelada. Porque a justiça de Deus, ela não quer o mal do homem, ela quer o seu melhoramento. E Jesus nos oferece todas as maneiras para isso. Simplesmente Ele nos diz hoje: pede que te serás dado, bate a nossa porta que ela te será aberta, ajuda-te que o céu te ajudará. Claro que muitas vezes, muitos de nós se perdemos, a gente se perde muitas vezes no azedume das lamentações, das queixas, porque a gente acredita que os sofrimentos a quais estamos passando nós não merecemos. Eu argumentei isso ontem à noite com Emmanuel, e quando eu abri o Religião dos Espíritos, ele me disse o seguinte, que as expiações é medida da lei somente para corações endurecidos. Que sublime ensinamento, né? Porque quando nós estivermos passando por dificuldades de qualquer sorte, que tenhamos a coragem de nos perguntar: onde está o endurecimento do meu coração? O que a dor está querendo me ensinar? Eu baseei o Evangelho de hoje no Religião dos Espíritos, por isso que eu vou falar diversas vezes sobre o livro. Então, em cada um de nós, né? Então a gente tem que procurar saber, perguntar onde está o endurecimento do nosso coração e o que a dor está querendo nos perguntar. E quando tal reflexão é feita com sinceridade, a reflexão é mínima. Por isso que Jesus diz: bate a porta e ela te será aberta. Quem procura acha, pede e obtereis. Né? Então a misericórdia divina, ela é justamente essa, ela congela os nossos débitos para que com o trabalho constante no bem nós possamos resgatá-los de maneira segundo as nossas forças, porque a justiça divina, ela não quer, né? Deus não quer o mal do homem, Ele quer o seu melhoramento. Ele sabe que nós somos mais fracos do que mal. Então, nos oferece na reencarnação, entre outras maneiras diferentes de aprender, de rever nossos delícias quantas vezes forem necessárias. É isso que eu chamo de misericórdia, né? Aquele pai que concede ao filho quantas vezes ele precisar para se melhorar. Isso se chama amor. Porque em cada um de nós, nos fala Emmanuel também no Religião dos Espíritos, existe uma chave que, quando tocada levemente, vai abrir todas as portas mais íntimas do coração. Mas isso tem que ser feito por nós, pela própria criatura. E foi por isso que Jesus perguntou ao cego: o que queres tu de mim? É necessário que nós saibamos o que querer e o que pedir de Jesus, para sermos filhos de nossas obras, responsáveis pelos nossos próprios méritos. Porque seria muito fácil se a espiritualidade tivesse que escolher aquilo que nos compete fazer. Não existiria méritos. E tampouco não seria escolhas nossas. Então, a gente observa a bondade de Jesus, que pede o mínimo dos nossos esforços. Simplesmente que nós sabemos escolher, porque Ele é a fonte. Ele está lá. Só precisamos sair à sua procura. No livro Voltei, os Espíritos nos dizem que 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta terrena caminham da inteligência, caminham da irracionalidade para a inteligência e da inteligência para a razão. Uma pequena parte caminha da razão para a humanidade. E em esferas superiores, bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Fiquei feliz com essa remarca, né? Eu digo, então, um dia eu chego lá. Sabe-se quanto tempo, mas... né? Então a gente entende com isso que a lei do progresso é inerente ao homem. O caminho da humanidade é a evolução. Como eu li uma vez num livro uma frase que eu digo, um dia eu vou falar, ela eu vou falar hoje, que é: o caminho da humanidade, não, a humanidade caminha. Quem parar será pisado.
e a humanidade continuará a caminhar. Eu era louco para falar essa frase. Eu li há anos atrás, eu digo, um dia eu falo ela. Mas é verdade, porque o caminho do homem é a evolução. E hoje à noite nós aprendemos a meta que nós devemos seguir e como chegar até lá. Por isso que faz importante que nós compreendermos a alegoria dessas palavras, que nos mostra simplesmente a fé que nós devemos ter na justiça divina, que nunca desampara aqueles que a procuram, né? Aqueles que nela confiam. Então, nesse evangelho de hoje, Jesus nos ensina a confiança que nós devemos ter na providência divina. Porém, trabalhando, nos esforçando no bem e em nossa transformação íntima. Porque Jesus nos mostra a fonte e nos dá maneiras de até ela chegar. Ele diz que nós devemos pedir com fé e fervor e nos será dado. De que maneira? É a oração, a prece sincera, que é a maneira de nos ligarmos a Deus, que sabendo dos nossos defeitos, reconhece também o menor dos nossos esforços, né? Um Pai muito amoroso. Sobre a oração, Emmanuel nos fala, no Religião dos Espíritos novamente, que quando a dor nos escurecer os horizontes da alma, nos roubando a alegria, nos induzindo ao desânimo e ao desespero, que possamos acender uma leve chama de prece em nossos corações e fios imponderáveis nos ligam automaticamente com a providência divina. Porque assim é a oração nos trilhos da vida humana. Se a criatura humana soubesse a importância da oração ela faria constantemente. Então, obterás o que pede. Quando a gente ouve esse evangelho, a gente já faz uma lista, né? Aqui o ego comanda, né? Já porque é bem claro, é quase poético esse evangelho. Pede, obtereis, bate a nossa porta, te serás aberta, obterás o que pede. Porém, Emmanuel vem nos advertir no Religião dos Espíritos com a seguinte ressalva: obterás o que pedes. É bem verdade. Não te esqueça, contudo, que a vida nos responde ao requerimento conforme nossa conduta na petição. E toda rogativa encontra resposta segundo nosso justo merecimento. Para ser mais claro, né? A mesma misericórdia que eu clamo todas as noites, o mesmo perdão que eu peço todas as noites de Deus é o mesmo que eu devo dar pela manhã. Porque essa é a conduta frente à petição. Dá para o outro aquilo que imploramos a Deus todas as noites. Eis aí a conduta que Emmanuel nos fala e como a vida nos responde segundo o nosso justo merecimento. Porque a gente nota que nós somos férteis em pedir as coisas de Deus, mas a gente se esquece que no campo da humanidade clama Jesus também por nossos braços. E isso é muito claro quando a gente contempla as estradas daquelas pessoas que nos cruzam a jornada terrena, né? Porque a gente encontra aqueles que agonizam em desespero, a gente encontra os que se afogam nos vícios, os que cambaleiam na angústia, os desafortunados da fé, os que se queimam no egoísmo e os que saciam a sede nas próprias lágrimas. E por inúmeras vezes, semelhantes companheiros de jornada estão conosco, entre as paredes da mesma casa. Não é preciso ir muito longe para a gente ver que a gente precisa auxiliar para sermos auxiliados, ajudar para sermos ajudados, lembrando sempre que Jesus nos coloca todos os dias no lugar certo para que possamos servir cada vez mais e melhor, segundo aquilo que está ao nosso alcance e sempre no momento certo. É preciso que a gente lembre que nós somos chamados para auxiliar hoje e sempre. Porque se entre os homens nós somos reconhecidos pela aparência, para a espiritualidade nós somos reconhecidos por aquilo que fomos. Então que nós possamos nos perguntar, quem somos nós? Quantas lágrimas enxugamos?
quantos sorrisos abrimos na cara do triste, né? Então, que nós possamos ser reconhecidos pela paz que trazemos, pela tarefa que realizamos, pela justiça que fizermos e pelas lágrimas que enxugamos. Porque assim, quando a gente leva ao próximo, essa pequena gota de luz que acendemos em nós, recebemos em dobro tudo aquilo que nós demos ao outro, porque tal é a lei. Você recebe exatamente aquilo que dá. O outro, ele é um pedaço da nossa história. É o reflexo de nós mesmos. Em casa, é aqueles que nós compartilhamos a faixa doméstica. No mundo, são os companheiros de amizade, de trabalho e muitas vezes de aversão. Então, em tudo aquilo que nós fazemos, como nos diz Joana de Anjos no livro Psicologia Espírita, em tudo aquilo que nós fazemos, o outro nos carrega o exemplo, porque toda alma é reflexo de outra alma. Então, a gente conclui com isso que tudo aquilo que nós fazemos ao outro, a nós mesmos estamos fazendo. E esse é o maior ensinamento que a gente pode ter, que Jesus inclusive nos deu em uma só frase, quando nos ensinou a oração, o Pai Nosso. Aí ele nos mostra que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, criados com o mesmo amor e que devemos viver em comunhão, e que se faz urgente, inclusive, né? Então, buscais e achareis, pede e te serás dado, não te inquietas com a posse do ouro. Equivale a dizer, procura a Deus, buscai a Deus, primeiras as coisas, e todo o resto te será dado por acréscimo. Então, que em todos os nossos atos nós possamos imitar Jesus, mesmo que difícil seja, porque é difícil imitar Jesus, mas confiantes na bondade divina que reconhece o menor dos nossos esforços. Eu tive a prova ontem, quando eu deixei de fazer algo que eu gosto muito, quando eu renunciei ao mundo em prol da noite de hoje. Porque eu já estava com o evangelho pronto, mas é importantíssimo para mim me manter numa certa sintonia. Eu não enchi o bolso, eu não ouvi músicas que eu gosto, eu não encontrei amigos, mas eu acordei numa alegria sem explicação alguma. Eis aí a recompensa, o céu oferecido para os nossos esforços, né? Então, a espiritualidade, ela reconhece o menor dos nossos esforços e nos pede trabalho. Verdade que a má notícia é que a gente não vai conseguir de primeira. Isso requer trabalho, tempo. Mas a boa notícia é que nós temos a eternidade como companheira, né? Então, nós devemos aproveitar o que nos faz, cabe a cada um escolher o seu ritmo e o norte a seguir. E aproveitando todas as oportunidades que a vida nos dá para a nossa auto-iluminação. E com isso, se nós quisermos ainda sermos um pouco mais adiante, se a gente quiser ousar um pouco mais, vamos lembrar das palavras do nosso honorável Bezerra de Menezes no livro Voltei, quando que Jacó clama por iluminação e este lhe diz: se queres ser luz, ama sem paixão e espera sem angústia. Trabalha sem expectativas de recompensa. Serve a todos sem perguntar. Aprende as lições da vida sem revolta. Humilha-te frente aos desígnios espirituais e renuncia a teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas. E a vontade justa e compassiva do Pai te acompanhará constantemente, te iluminando o coração fraterno e o caminho redentor. Então, eis a mensagem de Jesus nessa noite: buscais e achareis, pede que te serás dado, a conduta a qual nós devemos ter para a resposta de nossas orações. Que o Mestre Jesus, essa noite, nos ensine a saber o que procurar, aonde procurar e como pedir.
Que nossas mentes sejam iluminadas pelos mentores dessa casa, por nossos mentores espirituais, a nos guiarem na compreensão do Evangelho de Jesus, código divino, única maneira de chegarmos até Deus. Porque Jesus, ele não é somente a fonte, ele é o único caminho. Por isso, vamos nos entregar a Jesus nos estudos sinceros, nos esforçando da maneira que podemos para compreender aquilo que nos cabe para a nossa própria evolução. Olá, é tudo que a gente tem a dizer hoje. E muito obrigado pela presença de todos. Vamos agora fechar os nossos olhos. Vamos nos concentrar em Jesus. Vamos pensar em Deus e na espiritualidade amiga que aqui se faz presente, aos irmãos que aqui estão desejosos de ouvir uma palavra do teu coração. Poesia divina é tudo aquilo que Jesus nos ensina. Mestre amado querido, que a tua bondade sem fim possa iluminar nossos corações. Que teu amor faça parte de nossas vidas. E é o mesmo que pedimos para todos aqueles irmãos que aqui não se encontram, Senhor. Irmãos que se encontram em cátares de hospitais, em reformatórios do corpo e da alma. Pai amado, clamamos por Ti, pelo Teu amor, mas igualmente pedimos pelos nossos irmãos, por aqueles que vagam em desespero perante o vício, por aqueles que cambaleiam na angústia, por aqueles desesperados, desafortunados da fé. Te rogamos, Senhor. Tende compaixão dos seus espíritos, assim como Tu tem conosco, visto que somos todos nós doentes à procura de um médico, à procura da Tua mão amiga que nos guie no caminho do bem. Que essa semana seja abençoada, parabenizando este país que hoje faz festa, que nos acolheu como pátria, visto que estamos todos nós na terra de Deus. Senhor Jesus, aos mestres amigos, que a Tua bondade nos ilumine o coração, hoje e sempre, e que assim seja.